Olá, amigos, é sempre muito agradável estarmos juntos, pensando sobre a doutrina espírita, refletindo sobre esses ensinamentos maravilhosos que nos são disponibilizados pelo plano espiritual superior e sobre a forma como vimos aplicando-os em nosso dia a dia. Nós sabemos do amparo constante do plano espiritual superior, sempre que nos disponibilizamos a receber esse amparo, essa orientação. E este é um desses momentos em que tanto eu aqui quanto todos vocês que estiverem ouvindo sabem que enquanto nos ligamos a Jesus, aos benfeitores, nós estamos sendo amparados, assistidos e principalmente orientados na nossa jornada evolutiva. O Frei Anselmo, um centro para mim, uma casa para mim muito querida, sempre disponibiliza esse espaço e essas oportunidades de reflexão com base num livro fantástico que é o Religião dos Espíritos, em que Emmanuel comenta, através da psicografia de Chico Xavier, passagens, questões do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, que agora em abril, comemora mais um aniversário de lançamento. Ele foi lançado no dia 17 de abril de 1857. Então, vamos lá. Acho importante o tema. Ele pode parecer meio fora de época pelo tema, uma vez que o título é Oração no Dia dos Mortos, mas a atualidade disso é muito interessante, porque quando nós vamos ler o que nos trouxeram como ensinamentos de Jesus, que está lá no Novo Testamento, e mesmo quando nós vamos à Torá, percebe-se uma coisa muito interessante. Estar vivo ou estar morto, dentro da linguagem bíblica, é estar vivo para as coisas do espírito e morto para as coisas do espírito. Então, quem vive a materialidade, o apego à vida material, ele está morto para a vida espiritual. Interessantíssimo esse conceito. E aí a gente percebe a atualidade da prece, pelos desencarnados, mas que é diferente daquilo que se considera biblicamente como mortos. E o texto do Emmanuel vai mostrar muito isso para nós, porque ao longo do texto ele vai mostrar exatamente esse foco na materialidade que nos afasta de todo um processo evolutivo como espíritos imortais que somos, caminhando para a perfeição possível, caminhando para a condição de espíritos puros, passando pela escala espírita que Kardec pedagogicamente apresenta no próprio Livro dos Espíritos. Quem se interessar, das questões 100 a 112. E Emmanuel aqui vai nos mostrar todas as possibilidades que nós temos de estarmos mortos no nosso dia a dia. E a importância da oração de cada um de nós por todos esses que não conseguem viver as coisas do espírito e também por nós, nas nossas dificuldades de nos dedicarmos àquilo que é o bem que a traça não rói, nem o tempo corrói, como nos disse Jesus, que é o conhecimento das coisas da vida espiritual. Então, Emmanuel realmente faz aqui uma oração. Mas eu vou pegar os tópicos, eu não vou ler a oração de Emmanuel, peço a cada um que se interessar que o faça no livro o Religião dos Espíritos, é a lição 77.
E Emmanuel nos fala dos mortos dividindo em dois grupos. Os mortos-vivos, que saíram, que desencarnaram, ou seja, que desencarnaram com uma consciência espiritual. E os vivos mortos, que ainda estão encarnados, mas têm muita dificuldade de se desapegar da vida na matéria densa. Dos benefícios da vida material. É muito interessante isso, né? A gente pensa tanto em como evoluir, muita gente reclama desse planeta, mas se a gente perguntar quem quer ir embora, ninguém faz fila, né? Acho que é a única fila que ninguém entra. Porque, por mais que nós reclamemos de muitas situações, e aí eu gosto sempre de lembrar, né, do que está no Evangelho segundo o Espiritismo, para nós não nos perdermos em murmurações e em reclamações, porque reclamar não resolve, o que resolve é agir, né? A gente encontra isso ao longo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo e de todo o ensinamento de Jesus, né? Nós gostamos dessa vida na matéria. Nós gostamos do conforto, dos prazeres, das férias, não é? E não queremos problemas, só que sem os problemas a gente não vai evoluir, né? Então a vida na materialidade, ela nos mantém ancorados numa situação de dificuldade evolutiva. Nós não deixamos nunca de aprender. E tudo vai servir um dia de conhecimento e de aprendizado. Como nós também não voltamos atrás, não regradamos, né? Não regredimos, não retrogradamos. Por quê? Porque o espírito evolui sempre. Há quem goste de afirmar que nós estacionamos no processo evolutivo. Isso, para mim, também é um conceito muito complicado, porque ninguém passa uma encarnação sem aprender alguma coisa, ou pelo menos sem se comprometer com alguma situação. Só o não cumprimento do nosso programa reencarnatório, só a resistência à evolução já vai nos levar, no futuro, a novos aprendizados, que são oportunizados exatamente pela nossa resistência. Então, o estacionar é se manter na mesma faixa evolutiva sem investir na mudança de faixa, na elevação, né? Então, ninguém estaciona, né, como um carro, fica parado lá na vaga, né, ocupando espaço. Não é assim. Nós, na verdade, vamos nos desprendendo de alguns interesses materiais e focando cada vez mais em alguns interesses espirituais. Claro que de vez em quando a gente fala assim, cansei, agora eu vou dar uma descansadinha. E o problema é que nessa descansadinha, às vezes, nós achamos que perdemos evolução, porque a gente volta a fazer coisas, a viver situações que nós pensávamos ter vencido. E é muito legal, porque nem nesse momento nós retrogradamos. Na verdade, nós não avançamos o suficiente para mudar um comportamento, um hábito, um comportamento automatizado. E é aí que a coisa vai ficando interessante, porque toda e qualquer evolução é lenta, né? Usa-se muito para isso a imagem da semente, né? Que para desabrochar ela precisa de uma série de cuidados para poder brotar. A plantinha que a gente tem em casa, mesmo que não seja de semente, para ela crescer, para ela ficar bonita, ela precisa de cuidado, ela precisa de atenção e leva tempo. A nossa evolução também vai levar tempo, como vem levando tempo, né? E vamos então ver aqui as situações que Emmanuel nos colocam, que nos aprisionam a esta condição de materialidade que ainda temos, né? Então ele fala
daqueles que estão sepultados em palácios, né? Fugindo do trabalho. Nós vemos, o palácio aqui é muito relativo, né? O mais importante aqui é fugindo do trabalho. Nós fugimos, às vezes, de vários trabalhos, inclusive do material, que é a nossa fonte de sobrevivência e de subsistência física. Por mais que coloquemos que emprego está difícil, falemos da carestia da vida, de tudo isso, nós sabemos que trabalhar, de um modo geral, não é a atividade mais prazerosa do ser humano, né? Nós trabalhamos materialmente com objetivos claros. E ainda apesar desse número vir aumentando, muito difícil encontrar pessoas que sentem prazer no seu trabalho material. Isto não significa obrigatoriamente que goste do que faz, mas entende a utilidade do seu trabalho. Como eu disse, o número de pessoas que enxergam isso vem crescendo muito, mas ainda nós vemos, principalmente quando vamos em comércio, ou mesmo atendimento telefônico, de call center, né? Aqueles que não são robotizados, a gente vê que as pessoas, de um modo geral, elas não fazem o trabalho delas com um sorriso nos olhos, nem com prazer. E eu não estou falando nem do sorriso dos lábios, eu estou falando dos olhos. Aliás, o sorriso dos olhos é muito mais difícil de termos do que o sorriso dos lábios, que pode ser postiço, pode ser colocado, né? Mas o sorriso dos olhos é o sorriso verdadeiro, é aquele que vem da nossa satisfação interior, né? É aquilo que nós espelhamos através do nosso olhar. E quando se fala, então, do trabalho voluntário, isso muda de figura. Há estatísticas sobre trabalho voluntário muito interessantes, que, por mais que os brasileiros sejam tidos como um povo bondoso, caridoso, solidário, fraterno, é um dos povos que menos faz trabalho voluntário. E não estou falando de trabalho voluntário ligado a alguma instituição religiosa ou filosófica. Trabalho voluntário por trabalho voluntário. Seja via ONGs, seja na escola do seu bairro, no conselho de bairro. O brasileiro não é o povo que mais se dedica a isso. E as pesquisas sobre isso são muito interessantes. Se alguém se interessar, inclusive, pode me pedir que eu mando os links, né? Mando através aqui do Kleber, tá? É só me pedir que eu passo para vocês alguns dados muito interessantes. Mas quando nós falamos desse trabalho voluntário, já o número cai muito. E o prazer na evolução, no trabalho de renovação interior, que muita gente chama de reforma íntima, é pior ainda, né? Esse trabalho é doído, ele machuca, ele nos deixa numa situação bastante complicada muitas vezes. Mas, voltando aqui ao Emmanuel, ele fala também daqueles que enrijeceram gradativamente na autoridade convencional. É o exercício de poder que todos nós temos. E muitas vezes nós criticamos os poderosos, né, do mundo material por sua intransigência, por sua dureza, pela falta de humanidade. E eu me pergunto muitas vezes, e muitas vezes mesmo, como eu agiria no lugar deles. Será que eu seria bondosa?
Tem um ditadinho, tem vários ditados sobre isso, mas tem um que eu gosto muito, que é: você conhece uma pessoa quando você dá poder para ela. Eu falo assim, com o pouco de poder que cada um de nós temos, todo mundo tem poder. Eu vou até contar uma historinha depois sobre isso. Mas, com o pouco de poder que eu tenho, eu já faço alguns estragos no meu processo evolutivo. Porque eu tenho que tomar muito cuidado em não ser autoritária, eu tenho que tomar muito cuidado em ser coerente entre o que eu falo e eu pratico. Eu tenho que estar muito atenta aos comentários que eu faço sobre o outro. A minha humildade, se ela existe mesmo, a minha eu sei que não existe. Então, para mim, já é um bom caminho andado. Não que me resolva alguma coisa, mas pelo menos, né, como disse um expositor uma vez numa palestra que eu assisti, eu não tenho orgulho de ser humilde, eu só tenho orgulho. A humildade vai chegar um dia, né? Porque nós tomarmos consciência das nossas dificuldades e daquilo que precisamos melhorar em nós, já é um caminho para esse enrijecimento diminuir. E são situações pontuais. Nós sabemos, cada um de nós sabe que tem pontos ao longo da sua vida que podem não irritar outras pessoas, podem não tirar do sério algumas pessoas, mas que nos tiram do sério. Então, alguém pode ter vencido coisas que eu ainda não venci. Como ver gente furar fila, eu não consigo ver alguém furar fila, né? Eu tenho ataque. Eu fico irada com isso, porque eu acho um grande desrespeito. Mas, em compensação, tem pessoas que se ofendem, que se irritam com coisas que eu não me irrito mais. E é essa diversidade que, às vezes, dá a nós a impressão de que nós estamos muito evoluídos, né? Mas a historinha que eu falei que eu ia contar é muito interessante pelo seguinte. Um dia eu estava subindo uma ladeira, num dia de chuva, e uma ladeira, eu estava na verdade em Santana subindo, acho que é Luiz Azevedo, né, que tem uma ladeira bem inclinada, e na minha frente, e chovia muito, tinha um caminhão de lixo, e os coletores ficavam correndo para lá e para cá, pegando as coisas e jogando no caminhão, como é o padrão, na chuva, né? E eu comecei a perceber que tinha um deles com o uniforme muito limpinho, muito novinho, assim, tinha saído do estoque da empresa de coleta, né, de resíduos. E um outro que quase não corria, ele ficava andando mais perto do caminhão e mostrando para o moço. E eu não tinha o que fazer, né? A rua ali é estreita e eu tinha que ficar atrás do caminhão de lixo. E eu comecei a pensar no exercício de poder. Então, aquele que era mais antigo no trabalho, pelo menos pelo uniforme, né? A gente tem que usar algum critério de comparação. Ele não corria, não. Ele não carregava quase coisa pesada. Era o outro que fazia isso. E aí um dia eu comentei isso numa palestra. Eu falei, então, eu deduzo, claro, gente, estou deduzindo, né, que o de uniforme novinho estava começando a trabalhar em coleta domiciliar, coleta de resíduos, né? E que o outro estava aproveitando dessa situação não só para ensinar, para orientar, mas também, né? Sabe aquela história do trote, né? Quem já foi estagiário sabe disso, né? Estagiário, tudo que ninguém quer fazer sobra para ele. É assim, né? A gente sabe disso. E é assim que o estagiário aprende. Aí eu comentei um dia com uma amiga que trabalhava numa das regionais da Zona Sul, das prefeituras regionais. E ela falou para mim que ela tinha um conhecido que era motorista desses caminhões.
E ela me falou o seguinte: quem tem poder ali mesmo não é o funcionário mais antigo, é o motorista. Porque quando ele resolve acelerar aquele caminhão, porque alguém invocou com ele, alguém na equipe, né? Que daí não é equipe, né, gente? Porque trabalha em equipe, todo mundo se apoia, né? Ele acelera o caminhão e o povo tem que correr atrás. E eu comecei a pensar nisso, falando assim, nossa, isso é muito, muito complexo. Porque nós, na verdade, estamos falando de uma atividade que não obrigatoriamente todo mundo quer fazer. E nem faz por prazer, faz por necessidade. E alguns fazem com muito bom humor. Voltamos para aquele ponto que eu coloquei antes, o brilho nos olhos, né? Você faz porque você sabe a utilidade do teu trabalho para a sociedade. Se nós soubermos a utilidade, independentemente do prazer, do gosto de fazer, nós vamos, pela utilidade, prestarmos um bom serviço. E eu uso muito isso como exemplo. Porque se numa condição dessa, quem tem poder mesmo é o motorista, né? Como seria eu num cargo de importância? Eu daria emprego para quem? Para amigo, para parente obrigatoriamente, porque teria toda até uma chantagem emocional para que isso aconteça. Então, como eu posso criticar quem faz isso? Nós não iríamos, salvo raríssimas situações e exceções, que pode ter até alguém aqui que já tenha feito ou faça, vai contratar quem não gosta dele para servir de alerta e para nos manter na trilha. Não, nós queremos a aprovação. Nós não queremos ter as nossas falhas, nossos comportamentos pouco adequados, apontados, né? Mas vamos mudar aqui um pouco para o outro, né? Emmanuel também vai falar para a gente aqueles que enterram a própria mente nos cofres da sovinice. Bom, tem um ditadinho popular, né, que aperta tanto que escorre pelo vão dos dedos. Vocês devem conhecer isso. E tem a parábola de Jesus, daquele lavrador, aquele dono de terras, que teve uma colheita imensa, recorde, e resolveu guardar toda a sua colheita para vender quando o preço tivesse melhor, para ele poder usufruir melhor. E o que aconteceu? Isso não é errado, tá? Guardar para, na entre safra, poder vender por um preço melhor não é problema. Inclusive porque nos ajuda a ter o mesmo alimento o ano inteiro. Mas o caso de Jesus não é por ele ter guardado. É porque, em vez de ele aproveitar pelo menos parte daquilo para o bem-estar dele e da família, ele guarda tudo e desencarna naquela noite. Então ele não usufruiu de absolutamente nada do que ele ganhou e do que ele trabalhou para conquistar. E nós vimos, trazendo aqui isso para o nosso dia a dia, durante a pandemia. Nós pudemos ver e concretizar e vivenciar várias situações que nós sempre dizíamos que não tínhamos tempo. Então, ficar mais tempo com a família, ficar mais tempo com os filhos, ficar mais tempo em casa, usufruindo do lar que nós edificamos e das pessoas que conosco convivem. Não é? Não foi isso que aconteceu? A gente ficava guardando para um dia usufruir. A oportunidade surgiu. E nós vemos, na contramão disso, uma série de outros problemas. O número de separações e divórcios aumentou significativamente.
A depressão cresceu muito. Por quê? Porque as pessoas acabaram não se sentindo felizes na condição de usufruir do que elas sempre quiseram. Então, nós vemos o quanto... Vocês vão falar assim para mim, mas isso não é sovinice. Não, não é sovinice. Mas muitas vezes, para construir o que nós construímos, nós fomos muito econômicos, não vou usar sovina, né? Deixamos de compartilhar algumas coisas com os outros, de termos alguns prazeres da vida material, como umas férias, uma ida a um restaurante que a gente sempre teve vontade, para guardar tudo que podíamos para usufruir da nossa casa, para construirmos um patrimônio material. Aí acontece o quê? Vem a pandemia, eu tenho a grande oportunidade de usufruir de tudo isso. Mas eu não fico feliz. Porque, na verdade, eu não sabia o que era fazer isso. E eu tinha uma outra ideia do que era ter as minhas preces atendidas, né? Porque eu gosto muito de comparar isso com prece atendida. A hora que me atenderam, que eu sempre falava que queria, e surgiu a oportunidade para isso, automaticamente eu acabo desistindo de usufruir e eu adoeço. Algumas pessoas desencarnaram por terem se contaminado com o vírus. Mas eu não estou falando dessa situação. Eu estou falando de quem, tendo construído um relacionamento com base no amor, em princípio, na hora da convivência mais próxima, não conseguiu dar conta do recado e acabou se separando, né? E nós vamos ver aqui também alguns outros exemplos, né, que Emmanuel nos dá. Ele fala também dos que se mobilizaram no paraíso doméstico, enquistando-se no egoísmo entorpecente dos bens materiais. Então, eu construo, é o oposto, uma vida de luxo, uma vida com todas as facilidades do mundo moderno, e me isolo do mundo. Deixo de viver em sociedade para que só eu possa usufruir daquilo. Na verdade, quando nós olhamos todos esses pontos, nós percebemos que, guardadas as devidas proporções, todos nós temos um pouquinho de cada um ainda, né? E o pedido que o Emmanuel faz aqui na prece, eu faço, né, nesse momento para todos nós, né? Que tenhamos a flor da esperança e o lume da oração, né? Que a cada um de nós seja dada a flor da esperança, o amor infinito, para que nos clareie o vale da morte, ensinando-nos o caminho da eterna ressurreição, que é a ressurreição do bem, que é o ressurgir das nossas dificuldades para as nossas conquistas, para as nossas vitórias, para a nossa elevação moral, espiritual, de sentimentos, ou seja, né, para nos tornarmos vivos, simplesmente vivos. E a hora que desencarnarmos, podemos estar no grupo dos mortos vivos, porque nós estaremos desencarnados, mas estaremos conscientes da nossa imortalidade como espíritos e teremos a consciência de termos avançado em algumas das nossas necessidades.
Que a paz de Jesus fique com todos nós, nos harmonizando, nos fortalecendo, e que lembremos que não é Jesus que tem de vir a nós. Somos nós que temos de nos elevar até os benfeitores, auxiliares de Jesus que nos amparam. Porque eles estão continuamente disponíveis. Nós é que nos afastamos deles. Vamos procurar lembrar de todas as orientações que recebemos para vivermos um dia por vez. Jesus também nos diz, entre as suas lições, os seus ensinamentos, que a cada dia basta o seu mal. O problema que eu tenho hoje, se ele não for resolvido até hoje, vem sendo carregado de muito tempo, a solução dele não é simples. E ela exige que eu me transforme. Porque aí o problema vai estar resolvido. Agora, o problema que é do outro, que eu não consegui resolver, eu não tenho que carregar comigo. Ter piedade, ser solidário e fraterno, não é se responsabilizar pelo problema de outra pessoa. É estar disponível para auxiliar naquilo que é possível. E a nossa principal disponibilidade é no ombro amigo, é na oração, é na vibração pelo bem da pessoa. Então aproveitemos esse momento para também vibrarmos por nós mesmos e por todos aqueles que nos cercam, para que se sintam fortalecidos no amor de Jesus por nós. Que assim seja, graças a Deus, e muito obrigada por essa oportunidade.